meus queridos alunos do terceiro ano do Centro Educacional Santos Dumont. Aqui é o professor Luiz Cordeiro e na aula de hoje estamos aí finalmente finalizando a nossa semana de revisão, nossa segunda semana. Dessa vez a gente vai ter uma revisão de matemática e a gente vai falar sobre tabelas, gráficos, sobre quilograma, litro e mililitro, tudo bem? Vocês ficam se perguntando aí, porque eu também já me perguntei na minha infância, para que serve a matemática, né? Geralmente, tudo bem, uma hora a gente vai ter que fazer soma, a gente vai ter que somar alguma coisa, a gente vai ter que subtrair, retirar, multiplicar e até dividir. Ok, tudo bem, isso faz parte da nossa vida, certo? Mas e aí? E todo o resto? Para que eu preciso, por exemplo, de tabelas e gráficos? Para que eles servem, né? Pergunta do seu pai, que eu tenho certeza que quando a gente cresce, a gente passa a utilizar muito mais as tabelas e os gráficos e a gente vai entender um pouquinho mais. Aliás, nós vamos revisar o que são tabelas e gráficos agora, tudo bem? Gente, para tudo nessa vida a gente precisa de organização. E principalmente, como eu falei ainda agorinha, quando a gente cresce, a gente vai precisando se organizar cada vez mais. E as tabelas, elas auxiliam nesse processo, tá bom? As tabelas servem para a gente colocar, por exemplo, dados que foram trabalhados em alguma pesquisa ou em alguns conteúdos, quantidades de coisas que a gente pretende, por exemplo, comprar no mercado. Então, gente, vou trazer uma representação para vocês agora de uma tabela, tá bom? Que fala o seguinte: quantidade de alunos que usam óculos ou lentes de contato na turma do segundo ano, a turma do ano passado, tá? Ficou dividido entre alunos que usam e que não usam, tá? Sim ou não? E sua quantidade. Olha só, alunos que usam são 5 alunos e alunos que não usam são 9 alunos. Daqui a gente pode retirar alguma informação, porque isso é uma pesquisa, tá bom? A gente pode, por exemplo, descobrir a quantidade de alunos que tem na sala de aula. Quantos alunos tem? Somando os que usam e os que não usam, são 14 alunos. Então, essa é uma informação que não está explícita, mas a gente pode retirar a partir da tabela, tá bom? Vou trazer outro exemplo aqui também. Nós temos a quantidade de material reciclável arrecadado pelas turmas do segundo ano, por tipo. Essa tabela já está um pouco diferente, tá bom? Porque está falando sobre o tipo do material, que é papel e alumínio, tá bom? E nós temos duas turmas. Temos a turma A e a turma B, tudo bem? Com o tipo de material papel, a turma A conseguiu 13 e a turma B 8. Alumínio, a turma A 7 e a turma B 18, tá bom? A gente pode fazer, por exemplo, uma comparação sobre quem conseguiu arrecadar mais. Essa é a função da tabela, né? Geralmente recolher dados de uma pesquisa. Já falamos das tabelas e agora nós vamos falar dos gráficos. Os gráficos têm a mesma funcionalidade, mas trabalham mais com a quantidade e um efeito visual, tá bom? Agora a gente vai se utilizar do gráfico para usar ali a mesma pesquisa que nós usamos com a tabela, tá bom? Tô colocando aí na tela, tá? A quantidade de material reciclável arrecadada por turma de segundo ano, tá? Dessa vez a gente está colocando 4 turmas, a turma A turma B, a turma C e a turma D. São 4 turmas, tá bom? E aqui a gente tem um quantitativo. O que é isso? A gente consegue descobrir a quantidade de uma maneira mais clara, né? Mais evidente, porque ela está ali figurativa, ela está aparecendo de uma maneira ilustrada. Então, eu consigo observar que a turma A conseguiu qual quantidade? 13, certo? É mais fácil da gente ver porque o gráfico ele tem essa característica, ele te mostra de uma maneira mais facilitada, né? De uma maneira meio grosseira, né? Como a tabela faz, a tabela joga um número e você que lute para saber. Mas, gente, é isso. As tabelas e gráficos auxiliam o nosso dia a dia e não tem como fugir disso, tá bom? E isso também não significa que a gente vai deixar de somar, subtrair, multiplicar e dividir, não, tá bom? Dependendo de cada gráfico e cada tabela, elas vão trabalhar com uma operação diferente. Isso varia de cada pesquisa, compra, enfim, qualquer coisa que faz parte aí da nossa vida, tudo bem? Agora nós vamos falar um pouquinho sobre medidas, tá bom? A gente vai revisar o que é quilograma, o que é litro e mililitro. Outra coisa também que faz parte da nossa vida, não tem como fugir disso e eu vou já te explicar o porquê. Definição de quilograma.
quilograma é o seguinte: é uma unidade de medida padronizada que utilizamos para medir, por exemplo, a massa dos objetos, pessoas, animais e alimentos, tá bom? Essa medida pode ser conferida aonde, minha gente? Na balança, certo? Estou colocando aí uma imagem, tá bom? Uma imagem que tem 3 representações, tá bom? Nós temos aqui a Júlia, a Amanda e a Letícia. Todas elas têm uma massa diferente, né? Quilogramas diferentes, tá bom? A Júlia tem 25, a Amanda tem 23 e a Letícia tem 27, tá bom? E aí eu te pergunto, qual das 3 amigas aí é a mais leve, tá bom? Não é difícil responder essa, tá bom? É a Amanda, porque ela só tem 23 quilos, tá bom? A Letícia é mais leve ou mais pesada do que a Júlia? E aí? A Letícia tem 27 e a Júlia tem 25 quilos. Logo, a Letícia, né? Ela é mais pesada do que a Júlia, tá bom? Isso é só uma representação para a gente perceber aí quem é mais pesado e quem é mais leve, tá bom? Para isso que serve a medida da massa, do quilograma. Acho que vocês já perceberam que não tem como fugir das quilogramas, certo? Porque, por exemplo, quando você vai ao mercado fazer, sei lá, comprar um feijão ou arroz, você tem noção da quantidade que você está comprando, que seu pai está comprando, e geralmente um pacotinho vem 1 quilo. 1 quilo de arroz, 1 quilo de farinha, 1 quilo de feijão, né? Toda vez quando a gente vai no açougue, por exemplo, os preços eles já são determinados, né? O quilo do bife é 20 e alguma coisa, né? O quilo do fígado é 17, 18 reais e alguma coisa. Então tudo já está bem tabelado, como nós já vimos na aula de hoje, e já tem um preço que está determinado. Mas tudo isso só se dá como existente por conta do quilograma. Ninguém vende sem saber a noção do peso, da massa, tá bom? Então tudo tem quilograma, todos os valores são trabalhados a partir do quilo, tá? Olha como as coisas são, né? Os imprevistos aparecem, né? De repente começou uma chuva, eu fiquei preocupado dela fazer muito barulho, né? E atrapalhar a gravação. Então a partir de agora eu vou ficar gravando aqui pelo microfone desse fone, tá bom? A gente vai revisar o que é o litro e o mililitro. Não é difícil da gente compreender nessa nossa revisão, até porque, como eu já falei antes, faz parte aí da nossa vida, tá bom? Nesse exato momento, a gente talvez, não sei, de repente você está assistindo esse vídeo e tomando água, né? Bebendo água ali, ou tá com um refrigerante, tá com um suco. E se você dá uma olhada no seu copo, acredite, existe uma quantidade ali que geralmente, acredito eu, esteja em mililitros, tá bom? Porque o que define o litro, por exemplo? 1 litro equivale a 1000 mililitros, ou ml, como a gente geralmente fala, né? Nós temos ali um refrigerante, que eu não vou falar o nome, de 600 ml. Compra lá um refrigerante. De quanto? De 1 litro? Não. 2 litros? Não. 600 ml. 600 ml ainda não chegou a 1 litro, né? Porque só chega a 1 litro quando a gente tem 1000 ml. Então, assim, quando a gente está doente, precisa tomar um remédio, aí tem aquele copinho que vai até quantos ml? Geralmente até 10, se eu não me engano. Então, estou muito doente, preciso de 10 ml de um remédio tal. Então, mamãe vai lá, pega, faz a medição no copinho e a gente, toma, tá bom? Mas, geralmente, quando a gente vai almoçar, a gente toma ali o refrigerante, né? Geralmente, não são em todas as ocasiões. Às vezes tem um suquinho, ou às vezes é só na água mesmo, né? Mas a gente trabalha com os litros dessa forma, né? Passou de 1000 ml, nós já temos 1 litro, tá bom? Então, é isso. Mas também é bom a gente lembrar que existem grandes quantidades que a gente também usa no litro, né? Por exemplo, uma garrafa d'água, aquele garrafão, né? Que a gente coloca nos bebedouros. Qual é a quantidade daquele garrafão? São 20 litros, né? É muita coisa. São muitos mililitros, né? São 20.000 mililitros de água, no caso. Então, viu como não tem como a gente fugir disso, né? Faz parte da nossa vida, né? Esse é um instrumento de medição geralmente usado para os líquidos, né? Então, quilograma são
1000 gramas, né? E as gramas a gente não vai estudar agora, tá bom? Mas 1 quilo e 1 litro são equivalentes, eles valem 1000 alguma coisa, 1000 ml ou 1000 miligramas, tudo bem? Vocês tenham gostado dessa aula, ficou um pouco improvisada no final agora, mas as atividades já vão estar disponíveis aí, tá bom? Se vocês tiverem alguma dúvida, entre em contato com o professor e eu tento responder da melhor maneira possível e da mais rápida também, tá bom? Tenham um bom final de semana e até a nossa segunda-feira, quando a gente começa o nosso módulo 3 oficialmente, tá bom? Muito obrigado e até a próxima aula.